Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra. E hoje, aqui quem fala sou eu, Thaís Alves. E eu, Matheus Acani. Para continuarmos falando um pouco sobre desnaturalizar a dor, é reafirmar a existência. Falando mais sobre a relação disso com a vida acadêmica, com a nossa convidada Roseli Gonçalves, Preta Rosé. Boa noite, Roseli. Boa noite Thaís, boa noite a todos que estão presentes aqui agora, todos os ouvintes. É um prazer voltar aqui para falar com vocês, né? Esse espaço é maravilhoso, espero que a gente consiga boas trocas, né? Que eu possa contribuir com esse projeto, que já é muito maravilhoso, muito bacana. Obrigado. Muito obrigada, já está contribuindo. E aí a gente queria começar esse episódio falando um pouquinho sobre a sua trajetória, principalmente sua trajetória acadêmica. A gente sabe que ela cruza as artes, a filosofia, a educação, e aí a gente queria ouvir um pouquinho sobre como essa formação múltipla moldou a sua percepção sobre si enquanto mulher negra dentro desses espaços que são historicamente brancos. Nossa, eu queria conseguir ficar só acompanhando cada coisa que você fala, vai vindo uma lembrança. Aí depois eu fico toda, mas enfim. Esse espaço da educação, eu diria, né? É um espaço branco, até por sabermos que historicamente nós negros fomos relegados à ignorância durante muito tempo, assim, sem termos permissão de ir para a escola. Então isso tudo já faz com que esse espaço da educação já seja naturalmente branco. Sim. Então, desde da mais tenra idade, né, a gente começa, desde que a gente começa a frequentar a escola, a gente começa a perceber, às vezes, né, de uma maneira um pouco mais direta, e quando é criança, de uma maneira muito direta, que criança é cruel, né, gente? Sim. Criança é bem cruel. Então, a gente começa a entender essas questões, e muitas vezes a gente começa a guardar, a segurar isso, né? Então, por exemplo, eu vejo estudantes negros replicando pequenas brincadeirinhas, né, que é o racismo cotidiano, não, como é? Recreativo, obrigada, né, que o jurista, o doutor Adilson fala, ele traz esse termo. Então, que essa brincadeirinha, eu chamei ele de canto e falei, mas escuta, você entendeu essa brincadeira? Aí ele falou, entendi, professora, mas eu prefiro eu fazer, eles acham que eu tô levando de boa e param de me encher o saco. Porque quanto mais eu tento resistir, mais eles né, ofendem, fazem o chamado bullying. Então, dentro desse espaço, eu já passei, nossa, a vida inteira, né, sempre teve. Então, por exemplo, eu desde criança que eu gosto de teatro, mas eu nunca era escolhida, porque eram sempre as meninas brancas. Quando eu era escolhida, era assim, para falar alguma coisa, ou para entrar, entregar alguma coisa, fazer uma pontinha, né? Fazer a empregada que passava varrendo. Então, tudo isso são marcas desse territorialismo branco que é a educação de um modo geral. Então, eu sou filha de escola pública, né, estudei, também fiz a minha graduação na UFO, e aí, infelizmente, não tínhamos ainda as políticas de cotas, então naquela época tinha eu, de mulher negra, e mais um garoto negro na minha turma, e na universidade de um modo geral, a gente andava final dos anos 90 pela UFO, a gente quase não via negros, sabe, é uma questão terrível. Então, esse espaço é um espaço onde eu fui sempre me sentindo meio que uma impostora. Muitas vezes eu me questionei se eu realmente tinha que estar lá. E isso é tão forte dentro da gente, essa questão, que ainda no doutorado eu senti isso.
No mestrado também, mas o mestrado eu acho que eu estava ainda, não estava, sei lá, sabe, o mestrado foi tão rápido. Eu decidi que ia prestar e escrevi o projeto e prestei, foi muito rápido, foi em 2 meses, então não tive muito tempo de pensar. Mais o doutorado, e porque eu fiz o doutorado no IFIX, né, que é uma referência dentro da filosofia no Brasil, enfim. Então, um espaço... E a filosofia, por si só, já é um espaço muito masculino e muito branco, né? Então, basta a gente voltar e a gente vai vendo, né, os pensadores gregos. Então, como o professor Flávio falou no episódio anterior, então a gente não tem referências para estudar de pensadores negros, de pensadoras negras. Então não tive, nem mesmo estudando o tema do feminino, minha orientadora nunca me indicou nenhuma leitura, e algumas leituras que eu levei para ela também não aceitou, sabe, assim, principalmente se saísse da filosofia um pouquinho, porque às vezes eu saio, assim, tanto que a banca no final, eles falaram que meu trabalho era multidisciplinar, interdisciplinar, porque eu costurei um pouquinho com essa questão, né, da sociologia, que a gente fala dessa questão do social, né, não dá pra gente não falar dessa questão. Então, o meu trabalho é um trabalho filosófico, mas um trabalho que vai pensando no dia a dia. Sim. E uma coisa que o meu orientador do doutorado, que ele falava, Rose, que vantagem você não ter tido a sua formação inicial na filosofia, porque daí você não fica tão presa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que era uma vantagem, era uma desvantagem, porque para a filosofia tem que ser uma coisa mais pura, né? Então eu fui bem híbrida, até porque é um jeito que a gente vai costurando, vai procurando caminhos de sobreviver dentro desses espaços. Eu estava num evento no Rio, nessa época do meu doutorado, um evento de performances, que eu não consegui fazer a minha inscrição, porque tinha que estar inscrito no curso, tinha que estar cursando lá, né, teatro ou performance e tal, mas eu fui para assistir. E conversando com um colega, ele me perguntou, quando ele achou que eu fazia o curso, o doutorado em performance, quando eu falei que era em filosofia, ele falou, mas como? Não, sério, ele falou, mas como? Eu falei, como assim, como? Ele falou, você faz doutorado no IFIX? Aí eu falei para ele falou, pensei que você fosse da performance. Falei, quem disse que eu não sou? Essa talvez seja, né, uma das mais importantes performances que eu esteja fazendo na minha vida, que é adentrar esse espaço acadêmico branco e conseguir sair de lá, assim, né, meio que me sentindo que eu tinha brigado com o cravo, né? Toda despedaçada, mas de conseguir ainda sair respirando, né? Porque é bem pesado. Porque não precisa nem das pessoas falarem, porque muitas vezes elas não falam, mas essa estrutura que já é posta, né, esse racismo que está já engajado, que normatiza, que normaliza, não só normatiza, mas que normaliza essas questões, né, está nos olhares, está nos comentários. Então, de repente, tem uma aula de filosofia e você tem um colega que leva o livro em russo, em alemão, em francês e não sei o que lá, para demonstrar o conhecimento dele. Então, um corpo que nunca saiu do Brasil, é um corpo negro que está vendendo o almoço para comprar janta, para estar dentro daquele espaço, porque viver no Rio é caro, ainda mais com uma criança. Né? Então, esse corpo que mal tinha dinheiro para comprar uma das traduções, como é que sente esse corpo? Quando ele fala, mas não concordo com essa tradutora, porque no original, aí lê em alemão, sabe? Então, isso traz, é violento. Isso olha para você, essas palavras, elas chegam para você e falam, você não sabe nada, você é uma ignorante, você nem deveria estar aqui. Então, são essas violências implícitas, cotidianas, esses olhares,
né, as confusões pelos corredores, de que você é a tia da limpeza, entende? Então todas essas questões, elas vão acumulando, elas vão violentando esses corpos dentro dos espaços. E eu estou falando de uma experiência, né, que eu vivi, mas não preciso, né, ficar presa nisso. A gente sabe, a gente vê, vocês veem isso, vocês vivenciam isso. Sim. Né, cotidianamente. Espero que com menos violência a cada dia, mas ainda somos violentados nesses espaços acadêmicos, infelizmente. Falando um pouco mais sobre essa questão do espaço acadêmico, tanto o currículo universitário, mas eu não falo até só universitário, mas no geral, na educação no geral, tanto de base, quanto no ensino médio e agora no ensino superior, ele ainda é profundamente marcado pela essa questão da branquitude, né? Do seu ponto de vista, quais violências esse currículo, essa forma de ensinar produz para os estudantes negros? E como a arte, a performance pode ajudar nessas questões estruturais? Isso se passa pela questão da representatividade, entende? Então, se eu não me vejo representado, eu não sou importante. Então, por exemplo, no final da década de 70, eu entendi que eu queria fazer teatro. Na verdade, eu não entendi que eu queria fazer teatro, porque eu nem sabia o que era teatro, mas eu queria ser atriz. Eu tinha essa certeza na minha vida, que eu queria ser atriz e queria fazer novela. Mas aqueles personagens que eu via não eram os personagens que eu sonhava. Eu lá no ápice dos meus 10, 12 anos, né? 13, 14, aquela adolescente toda vaidosa. Eu queria ser a mocinha, mas eu nunca vi uma mocinha negra. As personagens negras eram as empregadas, as bandidas, e era coisa que eu não me via naquele papel. Então tudo isso passa pela questão da representação, da representatividade. Então e nesse sentido é que a gente, né, que as políticas de cotas, elas vêm para ajudar, né, para fazer algumas costuras, né, nessa interrupção, nessas possibilidades, dessas vidas, dessas inteligências múltiplas e que a gente tem e que não tem oportunidade de estar ali. Né, eu mesma, eu achava a questão, assim, primeiro da graduação, porque eu fui da prática para a teoria, né? Então, quando eu fui fazer a graduação, já era mais velha, já tinha 28 anos, quando entrei na UFO, e fui porque eu apresentei numa escola aqui em Uberlândia e o diretor me convidou para dar aula. E eu falei, não tem como dar aula, eu nunca pisei numa, né? Não sei. Ele falou, não, mas vamos começando. E eu parti, então, dessa prática para falar, nossa, isso é bom, quero entender, quero aprender. E aí teve essa questão que eu te falei de andar pela UFO, de não ver, né, mais pessoas para você trocar. Então parece que você se sente ali no parquinho, mas sozinho, sem ter com quem trocar. Então quando você começa a ver mais pessoas, a falar, nossa, é isso, estou no caminho, né? Vamos fazer acontecer. Não é fácil, mas a gente vai mudando esse ponto de vista, né? Como já disse aí o Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto e a gente vai crescendo aí sempre em espiral, sempre para cima. No outro episódio a gente falou bastante sobre a dor e como a dor é o destino do corpo negro, né? E aí a gente queria perguntar um pouquinho sobre como que foi esse trajeto, que foi um movimento consciente, que foi lento, que foi gradual, mas como que foi isso na sua vida, tanto acadêmica quanto artista, e como que isso se relaciona quando a gente fala dos principais embates, quando a gente pensa em defender a perspectiva racial dentro, principalmente do âmbito da filosofia, que é um espaço majoritariamente branco. Nossa, que tanto de coisa! Mas vamos lá. Enquanto você ficou aí falando, fiquei lembrando, porque você já falou, né? A gente já falou e você mesma falou que te contaram que você era negra, né? Você não descobriu isso sozinha. E como eu cresci tendo o cabelo alisado, né? Pela minha mãe, que já
desde muito pequenininha, e fui crescendo nessa tentativa de embranquecimento, né? No comecinho acho que, se não me engano, em 1999, 2000, no comecinho de 2000, eu falei, não quero mais, chega, né? Não quero mais alisar cabelo, que eu ainda alisava o cabelo, né? Isso há 25 anos, aqui em Uberlândia. E eu falei, não quero mais. E aí comecei a trazer essa questão para mim, né? Desse enegrecimento, de tornar-me realmente negra, de começar realmente as minhas leituras, de entendendo por quê, né? Quem falou que eu queria ter esse cabelo? Nem fui eu, de fato. E é tão engraçado que quando meu cabelo começou a crescer, gente, eu enfiava a mão assim e sentia aquele enroladinho que eu nunca tinha sentido antes. Porque a gente não permite, quando a gente alisa cabelo, começou a crescer, a gente já... Alisa de que é aquela questão que eu já tinha te falado no episódio anterior, de não querer se ver de fato, de não querer se reconhecer, né? Então, foi sim um processo gradual. Eu estava fazendo... Já estava na UFO, fazendo artes cênicas, e foi bem bacana, assim. Eu fui para Salvador, passei um pequeno período lá, estudando e trocando mesmo. Eu estava ainda na graduação, eu tinha projeto de ir para lá fazer mestrado depois, mas acabei fazendo outras coisas, acabei não indo. E eu me lembro que eu estava andando na rua, porque eu voltei de lá muito preta, gente. Eu voltei de Salvador, mas me sentindo uma baiana, uma negona. E aí fiz umas tranças e voltei com o cabelo dessa altura. E eu fazia monitoria na biblioteca. Tinha um setor lá chamado Multimeios, que emprestava fita cassete. Sabe, era outro momento, gente. Vocês não viveram isso. VHS, para ver filme em casa e tal. E eu trabalhava nesse setor. E aí é importante me lembrar disso, porque faz parte dessa construção acadêmica. E tinha uma colega negra muito elegante e bem retinta, e ela tinha um cabelo alisadinho e tinha um chanelzinho assim, e sempre muito arrumada. E quando ela chegou na biblioteca, que me viu com o cabelo daquela altura, com aquelas tranças, isso eu só fui saber depois, ela olhou para mim e pensou, segundo ela, por que é que ela faz isso com a gente? Gente, olha essa pergunta, olha a profundidade desse questionamento. Por que é que ela faz isso com a gente? Por que ela mostra que ela existe? Por que ela exagera? Né? Por que ela mostra esse cabelo que eu estou tentando esconder? E aí ela foi me contar depois, e isso tem a ver inclusive com o meu tema de doutorado, que é o gesto performativo. Ela foi me contar numa dessas reuniões do Estado, quando em 2003 eles lançam, né, a lei de trabalhar as africanidades na escola, trabalhar esses temas e tal. Então em 2005 veio uma cobrança muito grande, está sendo trabalhado, não está? E eles ficam loucos, os diretores, me chamou nas férias para ir lá falar de um projeto, enfim, e me encontrei com ela, e ela veio já com cabelinho black, redondinho, linda, linda, maravilhosa, e ela me contou tudo isso, que até então eu nem sabia. E ela falou que eu, com aquele gesto, né, a fiz, ela não falou com essas palavras, mas vou falar aqui com as minhas palavras, a fiz repensar, né, o que ela estava performando, qual negritude ela estava performando e qual negritude ela de fato queria performar. Então, quando eu trago então, para o tema da minha tese de doutorado, o gesto performativo, falando aqui em poucas palavras, ele é justamente esse gesto que você naturalmente faz porque você acredita nele e ele causa deslocamento em outras pessoas, em outros movimentos. Então esse é o gesto performativo que parte da desconstrução que eu fui estudar na filosofia a partir do filósofo Jacques Derrida, que é magrebino, né? Ele não é francês, mas
aculturado, né? Uhum. Então, afrancesou-se ou foi afrancesado, e ele traz essa questão do pensamento da desconstrução, que é o nem isso nem aquilo, né? Que entre uma verdade e outra existem várias possibilidades que eu posso explorar para compreender a vida. Então, e essa desconstrução, ela começa quando a sua colega te fala na escola: seu cabelo é duro. Quando você se olha no espelho. Quando eu comecei a andar pelas ruas de Uberlândia, nos anos 2000, com o meu cabelo armado, e recebi agressões verbais o tempo inteiro, sobretudo de homens. Vai arrumar esse cabelo? Descabelada, não tem pente em casa não. Então, todas essas coisas. Então, quando eu falo para as meninas, né, para as minhas alunas, que eu olho e falo: vocês hoje são autorizadas a ter o seu cabelo, até porque tem uma questão que foi construída aí a partir da televisão, né, a partir do audiovisual. Eu até costumo fazer uma brincadeirinha meio apimentada, falar: a Rede Globo autorizou né, você usar o seu cabelo, você ser uma mulher negra, né? Então, essa construção de trazer, de alinhar a minha performance, né, até o meu trabalho artístico. Eu tenho uma performance que uma das primeiras que eu fiz, também já tem mais de 20 anos, mas de vez em quando ainda saco ela do baú, que é uma mesa cheia de cebolas, muitas cebolas, uma tábua e um vasilhame e facas. E durante o tempo de 1 hora eu corto cebola e choro. Essa é a performance, né, que as pessoas, que foi muito criticada, mas hoje em dia ela já é bem falada. É assim que acontece. Na época não foi muito bem aceita, não. Mas que já trazendo, já falando dessa mulher que está ali no seu cotidiano, com as suas dores, né, com o seu choro que estava engasgado e que ela está se permitindo chorar. Então, eu começo há aproximadamente 20 e poucos anos a olhar para o meu trabalho, né, enquanto mulher negra, o que eu estou conseguindo fazer, o que eu estou levando. Tem uma outra performance também que é numa roca, que eu fico também enfiando durante o tempo de 60 minutos, cantarolando ali uma musiquinha qualquer, uma música de niná, que é também trazendo essa questão desse feminino, dessa mulher. Então, quando eu ainda nem estava planejando fazer esse trabalho, né, aprofundar e desenvolver uma dissertação, uma tese, eu já vinha trazendo isso no meu corpo, né? A gente já vem trabalhando, já vinha dando espaço para essas questões. E o tempo está esgotado, estou sentindo no olhar de vocês. Não, ainda não. Não? Ai, que maravilha! Por que você está me olhando com esse olhar finalizador? Eu tô pensando, assim, é porque a gente entra muito naquela questão que a gente estava discutindo antes sobre representatividade, né? Sim. E isso me fez pensar bastante no caso da minha vida mesmo. Então, assim, já que ainda posso falar um pouquinho, então esses alinhavos eu fui fazendo depois, inclusive quando você vai pegar suas anotações lá do primeiro semestre, aí você fala: gente, aí você viu que você anotou um negócio do lado que você nem lembrava mais. Então foi muito isso, né? Então quanto mais consciência, e isso é de 20 e poucos anos para cá, 25, 26 anos, eu fui tomando, eu fui trazendo isso para o meu trabalho. E na sala de aula, né, que é o meu espaço onde eu tenho atuado muito mais nos últimos tempos, eu sempre trago essas questões. Então, no ano passado mesmo, eu fiz um evento. Esse ano o governador de Minas nos proibiu de fazer. Então, em 22 anos, esse é o primeiro ano que eu faço. Desde 2003 eu faço esse trabalho chamado Africanidades, que é trazer essas discussões para a escola, que é levar pessoas para falar sobre diversos temas negros, né? Então, que é abrir o leque, que é mostrar, pelo menos, falar: gente, existe. Esse ano, então, o secretário de Educação do Estado não permitiu que fizéssemos nenhum tipo de projeto. Então, não fiz, mas eu sempre faço. E no ano passado, inclusive, a Larissa foi para falar, para mostrar, falar: gente, olha, a política de cotas existe, vamos fazer uso.
tá aqui, é bacana, é legal. Então, para mostrar para os estudantes que isso existe, que tem e que a gente pode, que tem caminhos de luta que outras pessoas foram abrindo e que se a gente não usa, esses caminhos vão se fechar, né? Então, dentro desse espaço da educação, eu estou sempre falando, não apenas em novembro, mas em novembro geralmente eu gosto de fazer uma culminância, mas de falar. Esse ano em março, ainda bem que eu me antecipei, fiz em março um trabalho que foi muito bacana na escola que eu estou trabalhando esse ano, que é no Marta Helena, que é de falar não apenas das mulheres negras, mas das mulheres, né, dentro, e das mulheres uberlandenses, dentro dessas questões da saúde alternativa. Então, eu levei lá a benzedeira, né, uma senhora que trabalha só com chás, com ervas. Então, falar desse conhecimento ancestral que nós, mulheres, temos e que vai passando, e que os homens também têm, mas que tem uma questão do feminino envolvido nessa saúde, né, da benzição, do chá, do cuidado com as ervas, dos banhos. Então, são coisas que são importantes a gente resgatar e falar, porque tudo isso está no nosso cotidiano, né? Então é dessa maneira que eu vou fazendo essas costuras, pegando esses recortes no tempo, vendo como é que eu posso trabalhar isso hoje, né, o que está se perdendo, o que a gente precisa falar. E é uma luta constante, porque o espaço da educação é muito árido nesse sentido, e muito ácido também. As pessoas não querem falar porque elas não querem se comprometer, né? E aí já vem aquele conto indiano lá do porco e da galinha, né? Do café da manhã americano, né? Que um dá a vida e o outro, né, se compromete levemente. Então, se envolve. Um se compromete e o outro se envolve. Então, é a partir desse nível de compreensão que nós, pessoas pretas, né, temos do nosso lugar dentro, né, desse mundo hostil, mas o que a gente quer, como é que a gente, que força, onde é que eu vou conseguir força, porque tem horas que a gente tem vontade de desistir de tudo, mas aí você falar também não tem nada, aí você segue, né, para desistir de tudo tem que ter um tudo, não tem nada, então vou seguir, né, brincadeiras à parte, porque a gente tem muitas conquistas, e é isso, e a gente lutar e mostrar dentro desse espaço educacional, principalmente, porque é o primeiro espaço que você sai de casa, né, que a criança sai para ficar separada da família. E aí você chega e olha, eu me lembro que eu era, não sei que idade eu tinha, mas eu sei que eu era bem novinha e tinha um menino muito interessante, né? Eu olhei para ele e eram dois irmãos, um que era bem clarinho e o outro que era assim, tinha um tom, mas tinha um cabelinho todo lisinho, mas tinha um tomzinho um pouquinho mais firme na pele. E aí eu olhei, né, e falei, nossa, e comentei com a menina, com a minha coleguinha, que era prima deles. Eu falei, nossa, mas o fulano, não sei o que ele também estava me olhando, o que era mais clarinho. Ela falou, mas você não acha que ele é muito branquinho para você? Não. Por que você não fica com fulano? Olha isso, e eu nem entendendo, pensando, e sério, na época eu pensei, o que será que ela quis dizer com isso, né? E fiquei. Então a gente vai, e aí vem aquele poema, né? Não tinha nem 5 anos quando ouvi pela primeira vez me gritarem de negra, né? E o que é ser negra? Então, quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai entendendo o que é ser negra e você vai tentando alinhavar isso com as suas atitudes, né? Com o seu dia a dia, trazer para que isso fique mais real. E é daí que surge, então, essa questão desse gesto performativo, de pessoas falarem, nossa, depois que eu vi você fazendo tal coisa, é que eu me atinei. Entende? Você fala, então isso é importante, né? Então é nesse sentido que a gente vai alinhavando. Então, primeira coisa é a gente acreditar. E aí o título de vocês, que eu anotei, eu risquei 2 vezes, risquei na página anterior, esqueci de falar, agora risquei de novo, que tem muito a ver com uma coisa que eu escrevi na minha dissertação,
quando vocês falam aqui, né, que desnaturalizar a dor é reafirmar a existência. E lá, quando eu começo esse trabalho, que eu acho que foi em 2011 que eu escrevi essa dissertação, eu falo justamente disso, que é preciso assumir a existência. Então, quando a gente assume a nossa existência, então a gente vai conseguir sim olhar para nós e conseguir desnaturalizar essa dor que vem sendo naturalizada, né, desde o período da escravidão. Então, e aí vem passando para a questão das mulheres enquanto cuidadoras e as mulheres pretas, né, que são as que estão ali para dar o colo para todo mundo. Então, quero colo. Senão eu vou fugir de casa. Muito obrigada, gente. Não sei se eu respondi, eu vou falando. Com certeza. Depois vocês cortem aí o que não for necessário. Imagina! Agora sim, a gente deu nosso tempo, né, Agora Thaís? sim. Então a gente precisa encerrar por hoje. Muito obrigado, Preta Rosé. Muito obrigado pela conversa de Ai, hoje. já tô saindo confusa, já falei. Deixamos esse espaço agora para a senhora, então, compartilhar suas redes sociais, onde a gente pode se encontrar, seus futuros trabalhos. Nossa, eu trouxe dois livrinhos aqui de cola, que um é só para eu falar rapidamente, assim, 2 minutinhos, né? Esse livrinho ele me acompanha, chama Pode o Subalterno Falar? Então ele me acompanha já há alguns anos. A Gayatri Spivak, que é uma indiana, ela mora nos Estados Unidos, então eu me encontrei com esse livro por conta de Jacques Derrida, que ela também é leitora de Derrida, que é o filósofo, né, que eu estudo. Então ela fala um tanto de coisa, gente, a mulher fala tanta coisa, chega no finalzinho, ela fala o seguinte, que dá pra gente pensar em desanimar, mas a gente entende que não é para desanimar. Que ela pergunta, o título é Pode o Subalterno Falar? E ela responde, no último parágrafo do livro, o subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à mulher. E aí ela está falando nesse sentido dela enquanto, né, uma mulher indiana, e a gente sabe da cultura indiana também, da crueldade que tem com as mulheres, inclusive que antigamente, quando os maridos faleciam, as mulheres eram queimadas vivas, né? Então ela fala especificamente desse corpo da mulher. Ela fala, não pode falar, não há algum valor atribuído à mulher como um item respeitoso nas listas de prioridades globais. A representação não definhou. A mulher intelectual, como uma intelectual, tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar como um floreio. Então, e nesse sentido, isso que ela fala de que o subalterno não tem lugar de fala, ele não é ouvido, isso vai muito de encontro com Jacques Derrida, quando ele fala que as coisas acontecem no centro, as decisões acontecem no centro, e o centro ele é ocupado, né, por uma branquitude que está repetindo tudo, que nós estamos aqui nessa, né, nas beiras, né, na beirada e nas periferias, de um modo geral. Então, quando ela fala não, infelizmente não, por quê? Porque das periferias nós não somos ouvidos. É preciso ocupar os grandes centros. E já que Derrida fala que a desconstrução só é possível no interior da coisa mesma. Então, por enquanto, a gente ainda precisa de representatividade, sim. Sim. Então, por isso que ela fala, as mulheres intelectuais têm essa tarefa circunscrita de continuar, né, de levar essa luta. E aí eu me investi muito dessa fala dela. E agora passo, inclusive, para vocês, né, que vocês ocupam um lugar, né, dentro da sociedade, né, Ufolândia. A gente sabe o que isso significa, nós enquanto pessoas pretas. Então vocês têm essa tarefa intelectual de seguir, porque a gente ainda tem um tempo pela frente de desmanchar, né, de fazer com que vire, que não sei se é possível, mas de que não haja essa separação tão gritante entre periferia e centro, para que as nossas vozes possam ecoar mais livremente.
Enquanto não, a gente vai ocupando esse centro e vai se fazendo caber e vai se fazendo, exatamente, vai performando ali com seu corpo negro, que por si só já performatiza nesses lugares brancos. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Um grande abraço a todos. E vocês, ouvintes, continuem ouvindo esse programa que é maravilhoso. E esses meninos são fantásticos. Muito obrigada, Feta Rosé. Vamos agradecer aqui também aos nossos apoiadores, o NEAB e a Diepafro. E vamos agradecer vocês também, ouvintes, por estarem aqui conosco. Nos sigam no nosso perfil, @afrosaudeufo, e nos vemos na próxima semana para mais um episódio. Boa noite. Boa noite.